Pessoal, uma grande notícia. Já temos disponível para poder distribuir a todos aqueles que telefonarem para esse número que está aqui aparecendo abaixo. Olha o que nós temos. Invocando os santos anjos. Afinal, conseguimos fazer mais exemplares. Estamos caminhando agora para os 50 mil exemplares. Mas você, que ainda não tem esse devocionário, pode telefonar para o nosso plantão e solicitar o seu exemplar. Para isso, você só precisa estar inscrito no nosso canal e declarar isso para quem lhe atender. Não perca tempo, porque isso aqui é maravilhoso. Vocês já viram muitos testemunhos a esse respeito. Liga agora. Salve Maria, caríssimos irmãos da grande família Regina Fide, Brasil e Portugal. Meu nome é Odair Gutierrez e este é o programa Graças ao Padre Pio. E hoje, dia 29, festa dos três arcanjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, né? E que os arcanjos tomam uma importância tremenda depois do que nós vimos naquela visão de Leão XIII, onde ele determinou que sempre fosse rezado o exorcismo no final de cada missa, porque o demônio ia ficar solto. E é nessa época que nós estamos. Dentro de alguns dias eu estarei em São Giovanni Rotondo. Esse é o último vídeo que eu faço da semana. E aí eu vou mandar algumas coisas para vocês, vamos ver o que é possível, etc. Mas eu estarei especialmente no Gargano, no Monte Gargano, que foi uma das aparições, ou a aparição, só teve uma aparição de São Miguel Arcanjo, que se deu no Monte Gargano, de maneira que eu estarei lá naquele ambiente abençoado, onde teve essa aparição e tudo mais, rezando por cada um de vocês que aqui estão nos assistindo, por cada um de vocês que seguem o programa Padre Pio, que seguem o nosso canal Regina Fide. Bom, hoje também é o dia em que se lembra a última confissão de Santa Teresinha do Menino Jesus em 1897. A última confissão, porque no dia seguinte, que amanhã, seria a morte dela. Ela iria... A morte não, né? A vida. Ela iria para o céu, entrar para o céu, né? E talvez tenha sido ela, porque Padre Pio tinha 10 anos na época. Eu me pergunto às vezes, não terá sido uma Santa Teresinha que ganhou de Deus, conseguiu de Deus a vocação do Padre Pio, esse padre maravilhoso, esse santo de uma grandeza monumental, como disse na missa do Padre Pio, o Frei Marcelo de Aquino disse, se o cura d'Ars não tivesse sido ainda nomeado o protetor ou o patrono dos sacerdotes, com certeza o Padre Pio seria, né? É nesse dia que eu estou gravando, nesse dia não, nessa madrugada. Então eu já, de antemão, peço a vocês todos perdão por qualquer maluquice que sair aqui, mas eu já tive um dia muito duro, semana cheia, véspera de viagem, mil problemas, querendo também deixar tudo bem arranjadinho para poder, para que não falte nada na próxima semana. Isso aí, evidentemente, deixa a gente bastante atabalhoado. O resultado é que a gente acaba fazendo vídeos de madrugada, como é o caso desse, mas antes que o sol nasça, eu terminarei o vídeo com certeza. Bom, eu queria reforçar aqui que nós estamos distribuindo, cadê, que esse manual aqui, o Invocando os Santos Anjos, vocês viram logo no começo do vídeo, mas tudo tem limite, né? Nós continuamos com a campanha levantando fundos para poder fazer mais. Nós já chegamos a 30 mil exemplares, queremos chegar a 50 mil exemplares para continuar distribuindo aqui gratuitamente a todos aqueles que telefonarem para esses números que estão aparecendo aqui embaixo. E se você ligar para esse número, você pergunta uma coisa para a nossa plantonista: como é que eu faço para ser
um filho ou uma filha protegida do Padre Pio. Vocês vão ver que é uma maravilha, é simples, fácil e não causa dano a ninguém, né? Muito pelo contrário, né? É uma chuva de bênçãos, de graças. Padre Pio é uma coisa absolutamente sensacional, como nós vamos ver agora nos inúmeros testemunhos. Eu peço desculpa de estar falando meio fanhoso, mas eu estou meio resfriado e tomando cuidado também de não piorar, porque, evidentemente, viajar nessas condições é um horror. Eu vou, então, entrar direto no nosso tema aqui, que são os testemunhos, né, que a gente lê todas as sextas-feiras aqui. O primeiro vem do Sr. Pierre Joseph. Ele diz assim: anos atrás, fui comungar e me posicionei com as mãos para trás e a boca aberta, frente a um clérigo progressista. Ele me intimou de modo autoritário e ríspido. Eu não disse nada. Fiquei com os olhos fixados na hóstia, sem falar nada, nem reagir. Finalmente, vendo que eu não iria mudar de postura, ele acabou me dando a hóstia na boca, com muito má vontade e mau humor, já que ele começava a se encontrar numa situação constrangedora perante os que estavam na fila atrás de mim. Isso é caridade? Isso é misericórdia? Fala-se tanto hoje em dia de caridade, misericórdia. Caridade e misericórdia, mas com quem quer dar a devida honra ao Santíssimo Sacramento? Ah, não. Aí não. O que vale a faltar com uma misericórdia, se fosse possível, né? Teologicamente é impossível a gente não ter caridade com o nosso Senhor Jesus Cristo, nem misericórdia, né? Mas seria uma forma de faltar com a caridade, com a misericórdia para com ele. Porque esse sacerdote estava segurando o Santíssimo Sacramento, Deus vivo ali nas mãos dele, e ele fazendo uma chantagenzinha emocional ali na fila, né? Fazendo todo mundo ver, quer dizer, ele estava provavelmente cometendo pecado de escândalo, né? Ou, não vou dizer que ele tenha cometido pecado de escândalo, mas correndo grave risco de cometer pecado de escândalo com essa atitude dele. Mas, diz aqui o senhor Pierre, ele diz assim: mas devo confessar que sou bastante cara de pau. Estou com 76 anos e não há pároco que vá me fazer abandonar os hábitos de coroinha das décadas de 60, da década de 60 seria, né? Que assisti às missas em latim, visto que o meu compromisso é com Cristo e não com os seus servos prepotentes. É uma prepotência horrorosa. Ele diz: recomendo não se deixar impressionar por clérigos rebarbativos ou progressistas e se manter firme quando eles extrapolam suas prerrogativas, usurpando seus deveres religiosos. São eles que estão errados e acabam recuando quando encontram resistência de fiéis tradicionais. É lamentável, continua ele, transformar a Eucaristia em casus belli, ou seja, um caso de guerra, né? Uma ocasião de guerra, na forma de um embate comportamental. Por outro lado, foi cedendo aos poucos que os fiéis fortaleceram o poder dos ditos progressistas infiltrados na igreja que assumiram o poder. Mas não há vitórias sem lutas e resistência contra as arbitrariedades. Em recentes aparições, Nossa Senhora disse: o silêncio dos justos fortalece o poder dos inimigos de Deus. Por isso, é nosso dever resistir com firmeza, mas de forma pacífica e caridosa. Exatamente. Um filho da luz jamais perde a linha, jamais ele agirá de uma forma não condizente com a sua situação de filho da luz, de católico verdadeiro, jamais, jamais. Sr. Jarbas, se muitos se afastaram da Igreja Católica, a culpa maior é dos próprios padres bispos. As sujeiras e a falta de ação levam muitos a se afastarem diante de tanta podridão por aqueles que deveriam representar a Igreja na Terra. Desculpem. Creio em Deus, Jesus, Maria, mas crer em nossos representantes
fica muito difícil. A gente entende a situação. Dona Daniela, estamos vendo, é capaz que no meio dessa gravação aqui acabe a minha voz, hein, que ela já está acabando. Mas, enfim, vamos tocando para frente. Estamos vendo gente maluca fazendo exposição de arte. Chamam isso de arte. Ela está falando daquele vídeo que nós publicamos do indivíduo aí. Faz uma coisa monstruosa que é colocar cheiro de cadáver na tinta para que os quadros deles e a exposição toda tenha cheiro de cadaverina. É uma coisa monstruosa, diabólica, eu diria, né? E ela está se referindo a isso. Gente fazendo exposição quando deveriam estar se tratando ou então passando por um exorcismo bem feito, né? Pois, na melhor das hipóteses, essa fixação em coisas mórbidas revela uma espécie de distúrbio ou doença mental, um horror, ou uma vexação ou uma obsessão diabólica, né? Daquelas brutais, brutais. Dona Kelly, meu Deus, senhor Odair, eu com meus 39 anos vou ver então o triunfo do Imaculado do Coração de Maria, da minha querida mãe, né? Eu espero que sim, dona Kelly. Eu gostaria que, nos meus 69, olha só, eu tenho 30 a mais que a senhora, eu gostaria de assistir esse triunfo o quanto antes. Evidentemente, para que o triunfo do Imaculado Coração de Maria aconteça, virão também os grandes castigos previstos em Fátima, e depois que Nossa Senhora termina dizendo, por fim, o meu Imaculado Coração triunfará e nós teremos um tempo de paz. Portanto, teremos uma longa era chamada o Reino de Maria, como São Luís Grão de Montfort nomeia. Que Deus tenha... Ah, não, ela diz, graças ao bom Deus, estou no caminho da libertação dos meus pecados. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, com seus anjos e santos. Dona Gilvânia, essas profecias vieram para os santos nos avisarem. Ela está falando de vários vídeos que nós andamos fazendo recentemente a respeito de profecias. Nossa Senhora da Salete, aquela profecia que é impressionante que tem aí, de que a Rússia marchará contra a Europa, né? É um dos vídeos que nós temos aí no nosso canal. Aliás, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque ao se inscrever e acionar o sininho, você é incluído nas intenções da Santa Missa da próxima quinta-feira e as pessoas com quem você também compartilhar também terão seus nomes, seus pedidos incluídos nessa missa. Mesmo que elas não assistam, não saibam nem nada, você estará rezando por elas. Então, ela diz, a dona Giovânia diz, acho que Deus já sabia que ponto os pecados da humanidade iam chegar. Misericórdia, rezemos, claro, sabia. Padre Pio sabia. Foi mostrado a Padre Pio tudo que aconteceria na história até o final do mundo. Só que Padre Pio ele sabia exatamente o que nós estamos passando, exatamente o que nós passaremos ainda, né? Senhor ou senhora, deve ser senhor, Rex, essa perseguição vem lá do tempo do Gênesis, quando foi anunciada por Deus a inimizade entre a descendência da mulher, Maria Santíssima, e a descendência da antiga serpente, a saber, todos aqueles que negam a Cristo e não o adoram no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Senhor Pierre, de novo, senhor Pierre Joseph, mais um comentário dele aqui. Boa tarde, senhor Odair. De fato, é de suma importância fazer seus ouvintes e seguidores tomarem consciência da banalização do mal que nos foi inoculado aos poucos. Do mesmo modo que o demônio quer nos fazer crer que ele não existe, ele disfarça o mal. Perfeito. Apoio vossa iniciativa de revelar tais fatos, posto que o autêntico católico, ao invés de ter medo da verdade, deveria difundi-la, seguindo a palavra de Cristo, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e confesso que é o Santo Padre Pio que, com o seu retrato ao lado do meu computador, me orienta e me inspira nos seus comentários. Aliás, os conselhos do Padre Pio, né? Quem ainda não tem o aplicativo Linha Direta com o Padre Pio, vai lá no Google Play, baixe, e você vai ter uma coisa maravilhosa no seu celular,
para você acessar a qualquer momento. Lá tem os conselhos do Padre Pio, tem esse vídeo que você pode assistir lá também, tem os conselhos, tem as orações, um verdadeiro devocionário lá dentro, né? E é uma maravilha. Você pode colocar intenções de missa, fazer pedidos. Baixa a linha direta com o Padre Pio, não deixe de ter. Eu não vou me estender aqui, você mesmo pode ficar cutucando lá, é, passeando por dentro do aplicativo, vai ver que o aplicativo é maravilhoso. Dona Zélia, senhor Daír, como eu gosto de suas leituras, esse é o único canal que eu gosto que fala do Santo Padre Pio. Não fico sem assistir um dia. A cada dia me apaixono pelo Padre Pio, essa história do perfume é verdadeira, eu acredito muito. Olha, esse não é o único canal, pode ser que seja que a senhora, na sua generosidade, na sua bondade, goste mais, queira assistir mais, mas tem muitos canais. Graças a Deus, quando nós começamos, dona Zélia, a fazer esse apostolado de divulgação do Padre Pio, quase não tinham canais. Tinham canais falando a respeito da igreja, etc., mas do Padre Pio não tinha. E agora tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte. Bom, tem alguns até que reproduzem as nossas matérias sem citar, mas não interessa, não tem problema. Nós precisamos divulgar o Padre Pio. Eu não estou aqui para fazer concorrência. Aquele canal lá abriu, está falando do Padre Pio. Não, ótimo que falem do Padre Pio. Falem coisas boas, falem a verdade, deem as fontes sempre, porque nós fazemos questão aqui do nosso canal de sermos estritos na questão, ser observantes na questão das fontes, das origens, enfim, o que é que nós lemos e compartilhamos aqui, tá claro? Que os outros canais façam a mesma coisa e, olha, o Padre Pio abençoe muito, 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 porque o que interessa é cada um. Aliás, o pessoal que critica, e, senhor daí, eu acho que o senhor, esse canal é uma bagunça, sei lá o quê, fale o que falar. Façam um canal falando do Padre Pio, façam direito, ou façam do jeito que vocês acham que deve ser feito. Eu vou ficar muito feliz, mas tem que ser um canal honesto, falando as verdades a respeito do nosso querido Padre Pio. Isso é muito mais prático do que ficar criticando, procurando coisinha para colocar nos comentários, e que não leva a nada. Não leva a nada, mas, enfim, façam, né? Do jeito que vocês acham que deve ser. Dona Sandra, de Portugal, a dona Sandra, ela diz assim, que horror, qualquer dia estão a fazer o mesmo que na passagem de Moisés, a substituir por imagens cultos errados na igreja. Tudo bate certo com as previsões dos santos. Vamos orar. A Madonna é a nossa mãe, mais forte do que esses pequenos que a insultam. Isso é verdade. E São Miguel Arcanjo defendeu as igrejas. Salve Maria. Dona Bianca, gostaria muito de saber se há alguma previsão sobre o Brasil. Ela está falando de aparições, profecias. Ela diz, parabéns pelo canal, excelente. Minha foto abençoada do Padre Pio já chegou. Muito obrigada. Tem muita coisa sobre o Brasil. Tem Nossa Senhora das Lágrimas, que está sendo muito difundido com as aparições para a irmã Amália, que são impressionantes. Eu estou agora lendo, me debruçando sobre essa matéria e tem coisas realmente incríveis. Eu vou ter que dar um jeitinho de passar isso para vocês, mas eu recomendo muito que assistam. Tem uma entrevista do professor Rafael Tonon, desculpe se eu estiver errando o nome, mas que ele dá para o Centro Dom Bosco, ele dá uma entrevista espetacular, muito longa, mas muito detalhado a respeito da Senhora das Lágrimas, as profecias, a irmã Amália, é fenomenal. E foi isso que, inclusive, me entusiasmou a ler, a pesquisar sobre a Senhora das Lágrimas, e eu estou nesse ponto exatamente da minha vida espiritual. E também tem as aparições símbris em Pernambuco, que Nossa Senhora, nas duas aparições, ela fala muito do Brasil, do que estaria acontecendo com o Brasil. Não são aparições gostosas de ler, são terríveis, mas nós precisamos saber, nós precisamos divulgar, especialmente para aqueles que estão se encaminhando para dias horríveis, feito bobocas.
feito boboca, vão tomar sustos tremendos, né? Espero que alguns se convertam nessa hora, que seria muito importante, e eu acho que muitas conversões vão se dar durante os castigos anunciados por Nossa Senhora de Fátima. Não sei se é senhor M ou dona M. Lembram dos episódios do Chile? Estamos indo pelo mesmo caminho. Eu não sei bem a que episódios ele está se referindo, se foi aos episódios de 1975, né? Eu creio, com a queda do Allende, ou se está se referindo aos episódios das queimas das igrejas, que foi uma coisa mais ou menos recente. Senhor Paulo Sérgio, pobres protestantes desprovidos de entendimento e sabedoria, com corações endurecidos, está bem definido isso aqui, ó. Desprovidos de entendimento e sabedoria, com corações endurecidos. Conhecem a verdade, mas preferem frequentar seitas mentirosas que Martinho Lutero fundou. Acreditam nas heresias de Lutero, mas não acreditam nas profecias da Mãe de Jesus. Eles não acreditam nem na Mãe de Jesus, não respeitam a Mãe de Jesus. Eu me lembro que uma vez eu li um trecho do Padre Pio dizendo que, quando ele soube que perto de São Giovanni em Rotondo, por ali, ia ser aberta uma escola protestante, e ele ficou aflito, uma escolinha de crianças, hein? E ele foi falar com o bispo e disse para o bispo: Excelência, eles vão formar crianças ofendendo nossa Mãe Santíssima, ofendendo a Virgem Santíssima. A grande preocupação dele era essa, a ofensa à Nossa Senhora, que seria ensinada para essas crianças. Olha como a coisa é séria. Bom, senhor Dinalmir, na igreja que frequento tem a ministra da Eucaristia, o padre e o diácono. Mas na hora da comunhão, o padre e a ministra ficam sentados e o diácono segura a âmbula com as hóstias numa mão e o cálice com o vinho na outra. As pessoas pegam a hóstia, molham no vinho, colocam na boca. Entendeu? Está dizendo. Eu chego perto do diácono, ele diz: o corpo de Cristo. E eu mesma, aí é uma senhora, dona Dina Almeida, e eu mesma pego a hóstia, molho no vinho, coloco na minha boca e volto para o meu banco. Isso está correto? Olha só a situação que se cria. As pessoas sentem que tem alguma coisa errada. Para começar, a missa em duas espécies é muito raríssimo. No rito romano deve ser raro, né? No rito melquita, nos ritos orientais, ela é muito frequente, mas é o próprio padre que molha o pão no vinho e entrega para o comungante, né? Mas, dona Dinalmir, essa é a famosa missa self-service. Logo, logo, ela vai correr. Se continuar desse jeito, vem um lá, lê uma coisa, vai outro, canta, vai outro, toca um violãozinho, etc. E aparece um padre ali só para dizer: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, só para consagrar, porque ninguém tem direito de consagrar. Depois o resto, cada um se serve do Santíssimo Sacramento. Eu lamento dar essa imagem e usar esse nome horroroso, mas muitas pessoas têm me escrito dizendo isso: aqui na minha igreja tem missa self-service. Isso não sei o que dizer, a não ser que nós já estamos com o pé dentro do que Nossa Senhora de Fátima previu, e daqui para frente a situação só deve piorar se a humanidade não se converter, se nós não rezarmos o terço, né, de preferência o rosário. Dona Estela diz assim: eu acho que todos os que agridem não aceitam, falam mal da Mãe de Jesus, não são cristãos. Porque quem ama Jesus respeita e obedece, respeitaria sua mãe. Esses protestantes falam mal de Maria e não adianta tentar explicar, o cérebro deles é contaminado pelo inimigo. Tá muito bom. Gostaria de saber o que eles irão fazer quando chegarem os dias terríveis. Eu também não sei. Pode ser que se convertam. Esses dias terríveis serão uma misericórdia. Quem sabe acorde muita gente que vai ver demônios aparecendo, demônios levando almas para o inferno, vai ver coisas terríveis e o pavor, se não se converte por amor,
vai acabar se convertendo pelo pavor, né, pelo terror. Mas pode ser uma ocasião de misericórdia, pode ser. Senhor Eric, posso estar errado, mas o mundo inteiro não só a arte, está se deteriorando. Ele também está falando daquele pintor horrível lá. Percebe-se que isto é uma forma gradual para ir do disforme ao horrendo. É isso mesmo. O mundo todo, já faz tempo, aliás, quando a gente entra em certas casas, né? Às vezes eu entro assim, em certas casas, tudo com arte moderna, Salvador Dalí, umas coisas assim monstruosas. Não vou falar outros não aí, porque estão vivos. Mas tem algumas coisas, aqueles palhaços, aquelas coisas monstruosas. E a pessoa não se dá conta de que ela criou para si mesma um ambiente horrível, horrível. Quando ela podia ter quadros bonitos, quadros elegantes, ter uma casa bonita. Mas não, eles preferem aqueles horrores. Dentro desse ambiente de horrores, criam seus filhos, levam a vida de família e não percebem que esses horrores vão entrando dentro delas, vão entrando dentro de suas tendências e fazendo com que cada vez mais essas pessoas tendam ao horror. Como é que ele diz aqui? Ao disforme, né? É uma revolução que está dentro das cabeças e as pessoas não se dão conta das consequências disso, né? Então ele continua dizendo, Sr. Eric, acostumando-se a afundar cada vez mais nosso senso de certo ou errado e se tornando aceitável, assim como tornaram aceitáveis as roupas curtas e sensuais, as músicas com linguagem própria e sem melodia, a comemoração do Dia das Bruxas e, em muitas obras, o satanismo explícito, né? Eu vi esses dias duas homilias de padres, dois sacerdotes, com uma linguagem totalmente imprópria. Um deles, inclusive, famoso na internet. Não é Padre Paulo Ricardo, não, que é muito bom, eu não faria isso. Mas um deles, que vai crescendo, aparece muito, falou barbaridades. Ele falou coisas, e em ambos, eu acho que falaram coisas. Eu não comungaria se dissesse aquelas coisas, eu teria que me confessar. Eles dizem aquilo nas homilias, fazem gestos horrorosos, fazem de conta que estão fazendo ginásticas, etc, etc. Não vou dar detalhes, vocês já devem ter assistido, porque isso circula nos meios católicos. E todo mundo que é católico acaba vendo esses vídeos, né? Basta você procurar a Regina Fide do lado, lá no YouTube aparece um monte de coisa católica, entre aspas, e tem verdadeiros horrores, horrores. Muito cuidado. Eu não vou, nem comentei isso, não publiquei, porque se eu publicasse, eu estaria espalhando pecado, simplesmente pecado. Dona Maria de Lourdes, no ano passado, quando estive em Fátima, o padre não me deu a Eucaristia na boca, mesmo ajoelhado. Estranho, muito estranho, Dona Maria de Lourdes. Eu nunca vi isso em Fátima. Fui a Fátima várias vezes, eu me ajoelho, comungo e está acabado, né? Mas meus irmãos de Portugal sabem perfeitamente. Em Portugal, infelizmente, Portugal inteiro, é, essa prática da comunhão na mão e não dar comunhão na boca, etc., está espalhada de uma forma que nem aqui no Brasil eu vejo isso. Aqui no Brasil eu comungo em várias igrejas, etc., com a maior tranquilidade. Lá em Portugal não é tão fácil. Eu tenho que saber quais são as igrejas que eu posso comungar devidamente, honrar devidamente o Santíssimo Sacramento, né? E vejo algumas ali que as pessoas estão com a mão suja, sem purificação, sem nada, é comum. Porque o padre impõe. É o que disse um outro comentário aqui que fala da prepotência, né? Creio que foi o Sopierre, que diz a prepotência de certos sacerdotes que não querem saber. Eles são mais do que nosso Senhor Jesus Cristo, e eles tratam nosso Senhor Jesus Cristo do jeito que eles querem e está acabado. Dona Marina,
Ela diz: sou daí grata por dedicar seu tempo e nos esclarecer sobre os movimentos desse mundo. Eu faço isso com o maior gosto, inclusive de madrugada. Vamos orar sempre para nossos irmãos que ainda dormem na ignorância. É isso mesmo, tem muita gente dormindo. E tem uma hora que o sono se torna culposo, né? Aquela história do sujeito que dirige sempre em alta velocidade, e uma hora ele atropela alguém por uma imprudência qualquer, né? E aí se diz homicídio culposo, né? Quer dizer, a pessoa não tinha intenção de matar. Quanta gente está dormindo sem intenção, né, de ofender ao Senhor Jesus Cristo, mas ofende. Chega num determinado momento que ele tem um sono culposo, né? Ele diz assim: agradeço muito, dificilmente ouviremos essas. Ah, não, isso aqui já é a dona Marina. Não, agora é a Dona Maria. Ela diz assim: agradeço muito a Deus por esse canal, porque dificilmente ouviremos estas profecias em alguma homilia. Infelizmente é verdade. Ela diz: a maioria dos padres tem medo de pregar sobre esses assuntos e muitos também não acreditam que isso sucederá no mundo. Não é o caso do nosso querido Frei Marcelo de Aquino, que, aliás, vale a pena procurarem no Instagram. O Instagram dele é muito interessante. Frei Marcelo de Aquino, é fácil achar. Procurem também no YouTube por esse nome dele. Procurem também a Venerável Hora Terceira do Carmo, de São Paulo, onde tem várias intervenções do Frei Marcelo de Aquino. Esse é dos bons, ele não tem medo de falar o que tem que falar, né? Quem assistiu online a missa da festa do Padre Pio deve ter visto a homilia que ele foi pão, pão, queijo, queijo, né? Dona Dinorá, senhora Daíra, esse hábito de não dar a comunhão na boca não seria por conta da pandemia? É verdade, foi um grande pretexto, diga-se de passagem, porque o hábito já começava bem antes da pandemia. A pandemia foi ótima para dizer, não vamos, etc. Mas como é que o Padre Pio lidou com a gripe espanhola? Será que ele dava comunhão na mão das pessoas ou ele tratava dos doentes devidamente, né? Como é que Santa Teresinha tratou a gripe espanhola, né? Ela não dava comunhão, evidentemente, era freira. E terminou a pandemia e todos eles continuam. Nem água benta a gente vê mais nas igrejas. A pia de água benta está lá seca, com poeira, com terra, sei lá o quê. Mas por quê? Para não contagiar, ou seja, não acreditam mais nos sacramentais. E a água benta é uma delas, né? Tudo isso acabou com a pandemia. E agora, não sei, viu? Francamente, dona Dinora, não sei. Eu acho que agora é esperar por Nossa Senhora de Fátima, esperar o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Sr. Jefferson, o Santo Padre Pio sempre surpreendendo. Parece uma rotina, que santa rotina, fazer milagres na vida deste grande santo. É verdade, é. Acho que era todo dia acontecia. Só o fato de ler as consciências, ele passar 14 a 16 horas no confessionário já era milagre. Era milagroso, né? Depois ele olhava para o professor e já sabia, olha, você esqueceu de dizer tal e tal pecado, em tal e tal época, você cometeu tal coisa, isso aí, que bênção, meu Deus, como eu queria me confessar com um padre assim. Dona Cícera, eles estão quebrando imagens, achando que vão destruir nosso amor por Nossa Senhora. Ela está falando daquelas imagens que foram quebradas, que nós vimos aqui também naqueles videozinhos curtos que eu faço, sempre denunciando alguma coisa dessa. Não podemos aceitar, isso é crime, tem que ser investigado e os culpados devem ser punidos, sem dúvida. E nas igrejas tem que se organizar vigilantes entre os paroquianos, pessoas que ficam no fundo da igreja, que assistem à missa, mobilizados para evitar essas barbaridades, ou que se revezam nas igrejas, para que as igrejas nunca fiquem sozinhas, sem qualquer proteção. Isso é muito importante. Dona Ilma, já estamos vivendo esse tempo das duas igrejas católicas. Não, não pode ter duas igrejas católicas. Uma é, outra não é, né? Mas eu entendo o que a senhora quer dizer aqui. Das duas igrejas, como dizia Padre Pio, haverá um tempo que nós teremos duas igrejas e uma grande crise de fé,
pois ninguém saberá qual é a igreja verdadeira, qual é a igreja falsa, né? Então ela diz: a verdadeira defende o catecismo, os ensinamentos de Jesus, e a falsa defende o erro, o pecado. Todos podem comungar, não precisa se converter, e não existe o inferno. É isso mesmo, é isso mesmo. Essa, com certeza, é a falsa igreja. Dona Maggi, as profecias estão se cumprindo. Há muito tempo que Nossa Senhora alertou sobre a Rússia, inclusive que, aspas, quando o Papa for à Rússia, o tempo final estará muito próximo, fecha aspas, diz ela. Creio que se ele for, irá na tentativa de mudar a situação. Mas o mundo está precisando de muita oração, que Deus nos ajude. Senhor Ronaldo, fico imaginando a postura do Padre Pio diante das dores dos seus filhos, a compaixão que ele tinha por cada um. Mesmo nas suas dores, as chagas, ele tratava os filhos, os problemas dos filhos como fossem seus, né? E as suas chagas não fossem nada. Isso é amor. Padre Pio nunca faria isso que contou o seu Pierre, do padre ficar olhando para a cara dele e não dar a comunhão, né? Fazendo ele passar essa vergonha. E ele, padre, produzindo pecado de escândalo, hein? Porque conforme o caso é pecado de escândalo, né? Senhor Cláudio, triste, pois temos que buscar vídeos anteriores. Ele está reclamando que nós mudamos um pouco a nossa programação, né? Mas nós mudamos a programação por perceber que as pessoas não têm tempo de ver tudo que nós publicamos, elas têm tempo de ver um dia, aí no dia seguinte, aqueles que não viram o dia anterior assistem, e o resultado é o seguinte: isso tem sido melhor para as pessoas, pelo menos é o que nós temos apurado agora, e tem sido também o que é possível fazer, porque nós fazemos isso aqui de forma voluntária, então é um trabalho muito difícil, igual hoje, por exemplo, para fazer esse vídeo, eu tenho que sacrificar horas de sono e amanhã eu tenho um dia super normal, né? Cheio de obrigações, etc. Aliás, amanhã é dia de eu realmente arrumar as malas e tchum, ir para o aeroporto. Bom, então ele diz assim, como é que é? A bênção noturna também não estão com a frequência que era. Caiu boa noite, Padre Pio, porque nós estamos com uma certa dificuldade de fazer. É essa a dificuldade, mas logo, logo nós já temos uma solução para o caso. O que ocorreu com os vídeos das 6 horas? Não, o vídeo continua. Segunda, quarta e sexta tem os vídeos das 6 horas e nas terças e quintas eu faço o vídeo para a Aliança Teresiana. Se você ainda não é da Aliança Teresiana, entra aqui, ó, aliançateresiana.com. Entra lá, faça a sua inscrição na plataforma e você vai ter vídeo todo dia. Porque quando não tiver do Padre Pio, tem da de Santa Teresinha. E são maravilhosos. Não os vídeos ensinam, as histórias de Santa Teresinha, a vida de Santa Teresinha, os exemplos de Santa Teresinha, a santidade, os conselhos. Bom, Santa Teresinha é um mundo imenso que nós esperamos também poder abordar, e faço votos que muitos dos que têm devoção a Santa Teresinha façam parte dessa plataforma. É uma assinatura com preço ridículo e que você pode... Ridículo não, é muito baixinho, né? Mas suficiente para manter a plataforma, os custos da plataforma, a parte de internet, técnica, etc., mas muito cômoda para o seu bolso e com maravilhas do outro mundo. Bom, aí ele diz, puxa, seu Cláudio, agora o senhor pegou pesado. O canal está uma bagunça. Não tem mais vídeos da bênção do Padre Pio com a Ave Maria. Não, ainda tem. Hoje vai ter, por exemplo, a Ave Maria no final, a bênção, etc. Fico triste. Eu gosto que o senhor reclame, é bom, significa que o senhor gosta, mas com todo respeito. O senhor está dizendo coisas que não correspondem exatamente à realidade, porque o senhor não imagina o heroísmo com que o pessoal da Regina Fidei mantém essa programação. Um verdadeiro heroísmo. Eu tenho que elogiar todo mundo que está por trás, que coloca os vídeos, que edita os vídeos, enfim. Quase não tem edição, porque vocês podem ver que eu não faço cortes, eu vou falando o que o meu coração manda, né? Mas de qualquer jeito tem que arrumar o vídeo, colocar chamadas, igual vou colocar aqui de novo essa chamada aqui, ó, para que vocês liguem logo
para pedir o seu devocionário invocando os santos anjos, que é maravilhoso. Isso tudo, por exemplo, na hora que eu estou gravando, não tem, mas depois alguém já colocou aí o telefone para você ligar. Então, é muito difícil, é muito difícil. Como eu digo, as pessoas que tiverem condições de fazer uma coisa melhor devem fazer. Devem fazer. É obrigação. Eu aceito as críticas porque repreende o justo e ele te amará. Eu quero ser um justo. Aceito as críticas, mas eu também estimulo. Faça seu próprio canal, abra seu canal, fale do Padre Pio, leia muito sobre o Padre Pio, entendeu? Faça muito sacrifício, porque é duro, posso garantir que é muito duro, e toca para frente. Nós precisamos ter mais gente falando do Padre Pio. Isso vale para todo mundo, tá bom? Dona Selma, senhor daí, não acho os seus vídeos uma bagunça. Bom, ela já está falando o contrário aqui. Muito obrigado, dona Selma. Acho muito natural e gosto de assistir. Deus te abençoe, conceda saúde e tempo de vida para continuar esse apostolado. É o que eu peço sempre, porque é aquela história. Quem não gosta, né, faça um canal bom. Né? Vamos falar. O importante é fazer apostolado. O importante não é fazer superproduções. Isso aqui não é uma televisão. Isso aqui é uma janelinha, né? Onde eu falo com vocês, né? Através do computador, do celular, sei lá como é que você assiste, mas falo do Padre Pio. Eu não faço aqui uma grande produção espetacular, onde entra música, efeitos sonoros, efeitos de luz. Não, não é esse o objetivo, tá claro? Eu espero continuar assim e sempre podendo dar para vocês conteúdos de primeiríssima qualidade, sempre baseado na verdade, em fontes seguras e que você pode confiar e desejar me submetendo ao juízo da Santa Igreja se eu falar qualquer bobagem aqui. Aliás, tem tantos padres que nos seguem e eu fico muito feliz por isso, porque eu tenho certeza que são padres conscientes, né, zelosos, e que me diriam, quando eu falo alguma coisa errada, com certeza me diriam, e eu peço que façam isso. Sou Diego, sou de Caicó, lembra aquela história do bispo de Caicó, que nós passamos o vídeo aí, ó, está aí no nosso canal, então dá uma espiadinha ali. Ele diz, sou de Caicó e posso afirmar que esse bispo é da teologia da libertação. Suas homilias são discursos políticos a favor da esquerda. É isso que está afastando tanta gente da igreja. E quando não afasta, desencaminha. Eu não sei como é que vai ser o juízo de padres, sacerdotes, bispos, enfim, qualquer autoridade eclesiástica que desvia a pessoa da salvação. Não sei como vai ser, não quero estar presente, porque vai ser terrível. É certo que vai ser. O senhor Diego continua dizendo, não me sinto bem em participar de suas missas. Infelizmente, está afastando os fiéis. Dona Helena, sobre o vídeo conversão do Frei Boff, né, que nós falamos, do Frei Clodovis Boff, que está agora dizendo que a teologia da libertação é um erro, esvaziou as igrejas, os seminários, os conventos, etc. Bom, escreveu um livro, né? Eu acho que esse livro não é bom que ele tenha escrito, mas não é suficiente. Tem que fazer mais retratação, aparecer mais, abrir canal na internet, mostrar os erros da teologia da libertação, mostrar a verdade, entende? É preciso fazer isso, porque muita gente perdeu a alma por causa da teologia da libertação. E como fica a responsabilidade dos sacerdotes que pregaram, os teólogos, entre aspas, que pregaram a teologia da libertação, como é que fica a responsabilidade dessa gente tendo mandado tantas almas para o inferno? Eles precisam, aqueles que estão vivos, têm que fazer muita reparação. Muita reparação. Né? Então ele diz assim, que o Espírito Santo leve essas palavras até o coração desse Frei Boff. Para Deus tudo é possível. É verdade, devemos rezar por ele. Devemos rezar por ele. Que ele possa abrir o caminho para a volta de muitos bispos e cardeais. Está aí. Não é fácil, não. Não é fácil. Mas quem fez o mal pode fazer o bem, pode fazer uma reparação bem feita. Bem feita mesmo. Dona Adriene, parabéns ao Frei Clodovis Boff. A teologia da libertação acabou com a Igreja Católica tradicional no Brasil.
reconhecer o erro já é um ponto positivo. É um ponto positivo, mas, dona Adriane, é um ponto, um ponto. Tem que fazer muito mais, muito mais. Se um protestante, quando volta para a igreja católica, precisa fazer a abjuração de tudo aquilo que ele seguiu e pregou, etc., etc., quanto mais um teólogo que prega uma doutrina errada que vai contra a doutrina da igreja. Hã? Então, um ponto positivo, um. Espero que tenha 1000 outros pontos positivos, porque eu não sei se um só é suficiente, não. Aliás, tenho certeza que um só não é suficiente, não. Mas a senhora está certa. Vamos rezar por essas pessoas, vamos rezar para que elas realmente abjurem, né, os seus erros e preguem o contrário e digam que tudo o que pregaram é erro e salvem as almas que puderem salvar ainda. Senhor Antônio, brilhante comentário, senhor Odair. Do que ele está falando aqui? Também sobre o Frei Clodovis Boff. É pouco escrever um livro, nesse sentido, é um ponto, né? Mais parece um aprimoramento da teologia da libertação, ao invés da dor e vergonha extremas pela tragédia que ele ajudou a propagar. Eu não li o livro. Não li o livro ainda. O senhor está dizendo aqui que mais parece um aprimoramento. Meu Deus, será que vai ser pecado sobre pecado? Né? Infelizmente, abismo atrai abismo. Né? Dona Maria, ela diz assim: São Paulo, antes da conversão, foi muito mal. E quando se converteu, teve que sofrer muito. O Frei vai ter que provar que está falando a verdade. Nós, católicos, não somos bobos e ninguém engana a Deus. Rezo por ele, tá certo? E que Deus tenha misericórdia dele. Sr. Jefferson, a questão não é mais reclamar, e sim começar a fazer o que podemos fazer, dando exemplo. Tá certo? Dentro dos seminários, bispos de suas dioceses querem sim esvaziar e fazer com que almas virem protestantes ou ateus. Infelizmente, sou obrigado a concordar com o Sr. Jefferson. Né? É dentro das dioceses, dos seminários, que estão destruindo. Estamos engatinhando com pequenas vozes de leigos, sacerdotes piedosos e bons pastores. Rezamos e façamos exemplo. Ou seja, somos poucos, é verdade, Sr. Jefferson, somos poucos, mas como será que Deus está olhando para nós, olhando para vocês que estão assistindo, para vocês que fazem apostolado, para vocês que são filhos protegidos do Padre Pio e fazem de tudo para espalhar o Padre Pio? Como será que Deus está olhando para vocês? Eu tenho certeza que Ele está olhando com bons olhos, como eu tenho certeza que agora, nesse momento, Ele está feliz com o que eu estou fazendo e vai ficar feliz com você que vai estar escutando, prestando atenção, você que vai estar espalhando ainda mais o nosso canal, compartilhando, dando seu like, pedindo no like uma bênção do Padre Pio, né? É importante, não faça do like só um clique, não. O like tem que ser uma oração, né? Sabendo que isso vai influir para que o YouTube apresente mais os nossos vídeos e para que mais pessoas conheçam o nosso canal, né? E o nosso apostolado. O nosso, eu estou dizendo, de nós todos, meu, de todos da Regina Fide e de vocês que estão assistindo. Tá aí. Se você gostou, ufa, desse vídeo, deixa eu ver. Nossa, eu corri a todo vapor, mesmo assim o tempo correu, que foi uma barbaridade. Mas, enfim, não dá para ir além disso. Nós continuamos fazendo essa campanha. Olha, você pode fazer duas coisas: ligar e pedir o seu gratuitamente, ou você pode ajudar para que a gente continue fazendo esse livro, distribuindo, né? Seria fenomenal. E inscreva-se no nosso canal, acione o sininho. Próxima viagem para São Giovanni Rotondo está aqui, a ATM. Fale com a dona Roseli, dia 3 de abril de 2024, sai um grupo para lá. Se você já foi a São Giovanni Rotondo, quer ir a outra peregrinação promovida por ela, diga que você está ligando da parte da Regina Fidei,
e que você quer as condições especiais que ela dá para todos os membros, para todos os inscritos no nosso canal, para todos que assistem o nosso canal. Tá aí, pessoal, vamos agora rezar a Ave Maria, depois a bênção do Padre Pio, atenção, né? Não estamos esquecendo, não. Eu ainda vou, provavelmente, gravar algum vídeo aqui em São Paulo ainda, talvez eu faça isso amanhã, antes de viajar, alguma coisa assim, para termos vídeos para a semana que vem, senão eu passarei a gravar lá de Portugal. Como eu amo Portugal. E todo mundo que não conhece Portugal, ainda se for lá, vai ficar apaixonado por Portugal. A gente, quando vai a Portugal, a gente entende por que Nossa Senhora escolheu Portugal para fazer de Portugal o púlpito no qual ela falou para a humanidade através de 3 portuguesinhos, né? Inocentes, né? E indo para Portugal, a gente sente isso. É uma coisa fantástica. Meus irmãos portugueses, até breve. Eu vou fazer uma passadinha rápida na semana que vem, porque eu viajo logo na terça-feira para São Giovanni Rotondo, fico lá dias 4, dia 3 eu estou em Pietrelcina, depois dia 4, 5, 6 em São Giovanni Rotondo, depois já volto para o Porto, já vou para o Porto, estou falando volto como se já estivesse no Porto, né? De tal forma me sinto em casa lá, mas vou para o Porto e aí fico mais uma semana em Portugal e estamos de volta novamente com a nossa rotina, com o nosso apostolado, né? Rezem pela ida a São Giovanni Rotondo, porque eu quero trazer uma surpresa muito grande, ou pelo menos providenciar uma surpresa muito grande, ainda que eu não a traga. Tá bom? Então, caríssimos irmãos da grande família Regina Fide, rezem por mim, por essa viagem, pelas intenções dessa viagem, pelo apostolado que devemos fazer com essa viagem, pelo apostolado em Portugal, que eu estou muito preocupado, irmãos portugueses estão se manifestando muito pouco. Eu sei que Portugal é menor que o Brasil, mas proporcionalmente, eu gostaria de ter muito mais irmãos portugueses entrando no nosso canal, comentando, falando, rezando, mais filhos protegidos do Padre Pio em Portugal. Vamos rezar nessa intenção. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fide, Brasil e Portugal, e vamos agora rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buona giornata a tutti.